Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um CPC na Veia. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o artigo 464, no qual nós vamos entender os tipos de perícias que são realizadas, que são denominadas tipos diferentes de perícia, ou seja, inspeções que podem ser feitas pelo perito, e também vamos entender situações nas quais o juiz pode indeferir a solicitação de uma prova pericial. Então, vamos entender cada passo desse artigo 464 do Código de Processo Civil. No caput do artigo 464, nós vamos ter o seguinte: a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Então, são tipos de inspeções que cada tipo possui um nome próprio. Nós vamos entender cada um deles. O exame é a inspeção realizada em pessoas, documentos, bens imóveis e semoventes. Semoventes são animais. Então, no caso, quando o perito precisa, por exemplo, tirar as medidas antropométricas de um piloto para entender se ele poderia estar voando ou não aquela aeronave. Ou quando ele está inspecionando os documentos de manutenção dessa aeronave, ele está realizando uma perícia denominada exame, ou seja, ele está examinando aquele piloto, ele está examinando aqueles documentos. Já no caso da vistoria, é a inspeção realizada in loco, em bens imóveis, com a finalidade de se verificar ou constatar o seu estado e de coletar mais informações sobre o bem. No caso da aviação, se o perito precisa ir até uma oficina de manutenção, ou até o lugar onde o acidente ocorreu, a pista onde a aeronave saiu da pista, por exemplo, ele está indo fazer uma vistoria, tanto para levantar mais informações ou constatar o que aconteceu, aquele bem que ele está vistoriando. E a avaliação é a valoração dada a um bem ou a um direito. Então, no caso, se o juiz pedir que o perito informe qual o valor para a recuperação daquela aeronave, qual o valor de mercado daquela aeronave, então o perito estará fazendo uma inspeção chamada avaliação. É lógico, os tipos de perícias não ocorrem isoladamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, você pode estar fazendo exame em documentos, vistoria em motor da aeronave e também avaliação daquela própria aeronave. Então, pode estar acontecendo tudo ao mesmo tempo. Isso aí vai implicar também na sua cobrança, da sua proposta de honorário, porque ele vai ter um trabalho mais amplo a realizar. O parágrafo 1º do artigo 464 vai nos trazer o seguinte: que o juiz indeferirá a perícia quando são 3 situações. A prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico. Então, nesse caso, nós temos aqui como exemplo uma empresa aérea, em que alguma pessoa esteja pedindo indenização por danos físicos porque quebrou o pé durante uma turbulência. Então, nesse caso, basta a interpretação das normas, das leis aeronáuticas, que o juiz e os seus advogados, os advogados das partes, vão poder debater esse direito e chegar a uma conclusão. Não precisa de um perito para falar isso para eles. Número 2. For desnecessária em vista de outras provas produzidas. Como exemplo, nós temos aqui, de provas já produzidas, os pareceres técnicos dos assistentes técnicos de ambas as partes. Então, se o juiz entender aquilo ali for suficiente para sanar a dúvida do juiz, ele não pode não deferir a perícia. Laudos de órgãos competentes, como o DCTA, do CENIPA, laudos dos próprios fabricantes das aeronaves, se não estiverem implicados na perícia, ele pode utilizá-los, ter a ciência, não ter dúvida e, com isso, indeferir o pedido de perícia. E, por último, quando a verificação for impraticável, não for possível verificar aquele bem que está sendo periciado. No exemplo que nós temos aqui, o famoso caso do Air France, que caiu no Atlântico, enquanto não se achasse, no caso foi achado e foi feita a investigação, mas enquanto não se achasse a caixa preta, seria impraticável fazer qualquer perícia naquele acidente. Nesse caso, o juiz iria indeferir a perícia.
Com isso, meus queridos amigos, nós encerramos o nosso CPC na Veia de hoje, onde falamos sobre o artigo 464, entendemos os diferentes tipos de perícias, os nomes específicos de cada inspeção a ser feito numa perícia e também os motivos que levam o juiz a indeferir a produção de uma prova pericial. Tenho certeza que vocês vão conseguir agora, ao escrever seus laudos, utilizar os termos corretos para demonstrar o seu conhecimento, né, sua capacidade profissional. Se tiverem alguma dúvida, ainda algum outro questionamento, não deixem de fazer seus comentários, colocar suas propostas para novos assuntos que a gente venha a falar aqui no CPC na Veia, de forma que a participação de vocês sempre vai estar complementando e melhorando o trabalho que estamos fazendo no CPC na Veia. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.